A notícia que eu sei que muita gente não gostaria de ouvir, que muitos torcedores não gostariam de ouvir, mas é a realidade. Diogo Barbosa já está no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense e ser o primeiro reforço dessa próxima janela de transferências que abre aí no próximo dia 3 de julho. Marrone vai dar adeus mais cedo. Não que isso seja uma surpresa, pelo contrário, mas o Midtjylland pediu para que o seu retorno fosse antecipado e o Fluminense evidentemente não tinha por que não atender esse pedido. Marcelo e Alexander estão muito perto de voltar. Eu digo muito perto em relação àquilo que a gente tinha de previsão quando as lesões aconteceram, porque o Marcelo a gente não tinha a noção da gravidade. O Alexander a gente esperava que pudesse ficar mais tempo, mas a recuperação está impressionando e tem imagens do treino de ontem que certamente nos deixam mais animados para isso. Sigo por aqui em Buenos Aires, aproveitei, né, que já vim para cá para fazer a cobertura do jogo contra o River Plate, para esticar também esse final de semana, que é o final de semana meio que emendado com feriado, Dia dos Namorados, enfim, então aproveitando para dar uma descansada também. No próximo domingo, inclusive, não vou conseguir fazer a cobertura do jogo como normalmente faço aqui no canal do Lessa, mas fiquem tranquilos, porque vai ter conteúdo aqui no canal também, tá bom? E aí, a partir da próxima segunda-feira, chega, né? Vida normal, porque esses próximos dias também serão agitados, certamente, e essa data FIFA que vem aí vai ser muito importante para, quem sabe, a gente ver o time do Fluminense novamente com 100% do seu elenco. Se vai voltar a jogar aquele futebol é outra história, mas é bem provável que no final do mês a gente tenha novamente o Fluminense, o técnico Fernando Diniz, podendo contar com a sua força máxima. Deixa aí o like, por favor, não se esqueça, se inscreva aqui no canal do Lessa, se você não está inscrito ainda, se inscreva aí porque é muito importante, conto muito com o apoio de vocês. Deixe seu comentário, enfim, toda ajuda é muito bem-vinda, vocês sabem disso. Esse vídeo é um oferecimento da Bet7k também, olha só. Últimos dias aí para você participar do sorteio de uma banca especial do canal do Lessa na Bet7k. É só ir aqui no link no comentário fixado, clica aqui, faz seu cadastro. Se você não tiver cadastro na Bet7k, faz seu cadastro lá porque é muito importante, né? Dessa forma vocês me ajudam ainda mais aqui no canal e mande o comprovante, basta você fazer um depósito mínimo de R$10. Fez o depósito? Depositou lá, manda o comprovante para o meu e-mail que eu vou deixar aqui, é só isso, simples e rápido e você já vai concorrer a essa banca e já aproveita e já fique de olho nas cotações para o jogo contra o Goiás no próximo domingo, jogo fora de casa, mas acho que teremos um mercado interessante para essa partida, beleza? Bom, então vamos começar com o Marrone, que foi uma contratação extremamente decepcionante. Não, eu sei que muita gente não esperava muita coisa do Marrone, acho que nem eu esperava muita coisa dele, mas eu confesso que acreditava que ele poderia ser uma opção decente de elenco, pelo menos. Um jogador que pudesse chegar para agregar ao elenco, né? Pelo que ele mostrou no Vasco, pelo que ele mostrou também no Atlético Mineiro. Mas, enfim, não aconteceu. E não não chegou de graça, né? O Fluminense pagou para ele, a gente lembra. Vou até olhar que eu anotei aqui que eu já tinha esquecido, mais de R$2 milhões pelo empréstimo dele. Tinha uma opção de compra ao término do contrato e trouxe essa informação aqui no final do ano, tentou estender o contrato do Marrone, o contrato de empréstimo até o final desta temporada. E ainda bem que isso não aconteceu, porque infelizmente, enfim, o Marrone não conseguiu mostrar nada, a verdade é essa. Foi péssima a passagem dele com a camisa do Fluminense, foi absolutamente nada. Ele fez um gol contra o Bangu no Campeonato Carioca, numa goleada de 5-0. E teve uma lesão muscular, não atua desde a semifinal do Campeonato Carioca, vinha treinando separado no CT, se recuperando. Ele está treinando ainda com o grupo, mas vai ser liberado nos próximos dias para organizar, né, a mudança e retornar ao Midtjylland, que conta com ele para a próxima temporada. Tanto é que não aceitou emprestá-lo novamente. É um jogador que, enfim, eu não sei nem se ele vai ter, sinceramente, utilidade lá, porque eu não vejo o Marrone com disposição para jogar na Dinamarca novamente. Mas isso não é um problema mais do Fluminense, acho que na verdade é um problema a menos e, querendo ou não, vai ter um alívio na folha, mais um alívio que o Fluminense vai ter na folha, inclusive para abrir espaços para outros reforços, que é o caso do Diogo Barbosa, que já está no Rio de Janeiro,
Chegou na noite de ontem, aqui na tarde, noite de ontem, no Rio. Aqui não, porque eu estou em Buenos Aires, chegou no Rio, já para acertar esses últimos detalhes, né, as questões burocráticas para assinar contrato. Né? E o Marcelo Neves, ele publicou lá, né, do jornal o Globo, grande amigo Marcelo, publicou a informação de que ele chegaria por empréstimo até o final do ano, ele tem contrato com o Grêmio até o final do ano. E aí o salário dele seria dividido. Seria um alívio para o Grêmio, um alívio para o Fluminense. O salário dele é muito alto, o Fluminense ainda pagaria, mesmo dividido, mais de 200 mil reais. E aí depois ele faria um novo contrato e com um salário reduzido. Eu não tenho ainda condições de informar a vocês com exatidão esses valores. Provavelmente eu vou ter nos próximos dias. Mas essa é a tendência do momento. Eu vou buscar mais informações. Aqui a rotina, até com o jogo, enfim, muita correria, muda muito a rotina, mas eu vou buscar mais informações sobre isso para trazer aqui para vocês. E vou também convidar o Diogo Olivier, que é da grande jornalista, que é comentarista da Rádio Gaúcha, da RBS, do Zero Hora, enfim. O Diogo vai trazer a opinião aqui sobre o Diogo, mas eu, já de antemão, até no primeiro vídeo que eu gravei aqui sobre o Diogo, eu acho que talvez até tenha sido um pouco injusto quando eu falei que ele não fez nada para ser alçado a essa posição de um lateral de destaque que tem um salário altíssimo. Ele teve um bom momento com a camisa do Palmeiras. Ele conquistou um título brasileiro, ele conquistou um título da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Então não é que ele foi um jogador inútil, né? Seria injusto dizer isso. A questão é que a gente tem que pensar no agora. E o agora do Diogo Barbosa é muito ruim, né? A realidade é essa. Desde que ele chegou ao Grêmio, ele não foi um jogador útil para o Grêmio, desde 2020. Ele vinha jogando com o Renato, mas muito mais por falta de opções do que por uma convicção de que ele poderia resgatar um melhor futebol e ser útil para o Grêmio. Pelo contrário, né, ele tá sendo um alívio a saída dele para o Grêmio. Mais um que sai com um sentimento de alívio do Grêmio e vem para o Fluminense. Só que eu acho, minha opinião pelo menos, é que é um caso diferente do Thiago Santos. Eu acho que o Diogo ele tem recurso suficiente para ser minimamente útil. Por quê? Eu não acredito que o Diogo Barbosa joga menos que o Guga improvisado. Sinceramente, eu não acredito. Eu acho que trocar ele pelo Guga, o Fluminense seria um acréscimo, principalmente em termos ofensivos, por aquele lado ali. E ele não chega para ser titular, a princípio, ele chega para ser um reserva do Marcelo. A questão é, o Marcelo vai conseguir ter uma sequência ao longo da temporada? Ou ele vai continuar se lesionando, sentindo dor? Porque isso é que vai determinar o quanto o Diogo Barbosa vai jogar ou não. Isso vale para a próxima temporada, inclusive. Então eu acho que é um caso diferente do Thiago Santos. Colocar no mesmo pote, acho diferente, tá? E assim, eu não acho que a análise tem que ser como se o Fluminense estivesse contratando um outro Danilo Barcelos. Não acho que o Diogo Barbosa seja o Danilo Barcelos e não acho que o Barbosa seja um novo Egídio. Eu acho que é um jogador que, se ele conseguisse se recuperar, minimamente se recuperar, ele poderia ser uma opção de elenco. Você não pode ter o Barbosa, o Diogo, como um jogador titular da posição indiscutível. Aí não dá. Porque ele tem uma questão anímica também, não é só uma questão técnica, é anímica. De disposição para o jogo, sabe? E aí, será que o Diniz vai conseguir recuperar isso? É uma contratação que eu faria? Eu faria essa contratação? Eu não faria essa contratação. Porque apostar em Diogo Barbosa não dá para apostar no moleque da base? O Esquerdinho não está sendo relacionado? Será que não é melhor investir nesse garoto? Ou está muito cedo ainda? Para contratar Diogo Barbosa com um salário que não é baixo? Outra coisa em relação a essa vinda dele. Isso vai evitar que o Alexander seja deslocado muitas vezes para a lateral, que para mim e para muita gente é um desperdício. Então também tem esse ponto positivo. Veja bem, eu estou pegando aqui aspectos positivos e negativos. E estou dando a minha opinião. Lessa, você contrataria? Eu não. Eu preferi investir no garoto. Mas é aquela coisa. O negócio está fechado. A não ser que dê algum problema no exame médico, ele vai ser jogador do Fluminense. Então a gente tem que pensar aqui e analisar como ele pode ser útil ou não, se vai ser útil ou não, e diferenciar aqui modelos de negócio. Eu acho que a chegada dele não é a mesma coisa que
a chegada do Thiago Santos. Apesar de que, para o Grêmio, o sentimento é o mesmo, de alívio, como diz aí o Diogo Olivier. Fala, Vitor Lessa, meu amigo, tudo certo? Olha, o Grêmio, na verdade, está resolvendo um problema com o seu torcedor, liberando o Diogo Barbosa, assim como liberou o Thiago Santos, por exemplo. Hoje, depois da saída do Thiago Santos, ele é um grande desafeto da torcida do Grêmio. O Diogo Barbosa veio lá em 2020 com muita grife. O Grêmio fez um investimento alto, inclusive, né? 9 milhões de reais por menos de 30% dos direitos. Mas era um Grêmio diferente, era um Grêmio que já era campeão da Libertadores, superavitário anualmente, tinha dinheiro para investir. Só que o Diogo Barbosa nunca conseguiu reproduzir as atuações que ele teve logo que ele chegou no Palmeiras, sendo campeão brasileiro inclusive. Ele começou a errar sistematicamente, não funcionava individualmente, o torcedor começou a pegar no pé, e aí ele tomava decisões erradas, e o olhar era sempre negativo em relação a ele. O Grêmio tentou outros jogadores, inclusive durante a Série B, Nicolas, por exemplo, que nem está mais no Grêmio. Enfim, ele acabou virando, entre aspas, um problema, porque um salário alto e que não dava resposta tecnicamente no Grêmio. Até acho que o Diogo Barbosa não é um jogador tão ruim assim, né, com o perdão da expressão, mas acabou se criando um ambiente no Grêmio negativo a ele. Eu acredito que no Fluminense, com uma outra ideia, um outro ambiente, sem olhar negativo, ele pode retomar a carreira dele. Agora, o fato é que no Grêmio, a saída do Diogo Barbosa, neste momento, é visto como uma solução, como uma boa notícia. O Grêmio até vai atrás de um outro lateral para dar sustentação ao menino cuiabano que está entrando e sendo titular agora. Tá certo, Vitor? Um grande abraço. Valeu, Diogo. Obrigado, meu amigo. Então, é isso. Assim, não tem muito o que dizer. Eu acho que a gente tem uma tendência a passar mais raiva do que gostar da contratação do Diogo Barbosa. Mas eu não vou, assim, sinceramente, eu não vou sair crucificando o cara e falando e analisar como se o Fluminense estivesse contratando, repito, o Danilo Barcelos, o Ourinho. Acho que não é isso. A questão é, por quanto tempo ele vai assinar o contrato? Qual vai ser o salário dele? Qual vai ser esse custo-benefício? Acho que é isso que a gente tem que discutir. Mas diante de tudo que tem acontecido nessa lateral esquerda, que é uma verdadeira, um karma que o Fluminense tem ali, enfim, ele não disputando muitos jogos, eu acho que pode ser um jogador que vai evitar que o Alexandre vai jogar para ali e também vai ser melhor do que o Guga improvisado, já que aparentemente os garotos não são opções efetivas neste momento para essa posição. E agora falando sobre Alexandre e Martinelli, hoje o Alexandre postou um vídeo que me impressionou muito. Caralho, isso é levadão! Olha só. Desce muito de novo. Ó, tá batendo muito embaixo, tá? Aí, caralho! 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 Tu vai treinar? Não. Caralho! Isso é levadão! Ele treinando ali com o Marcelo. Eu confesso que para mim, ele voltou a correr nos últimos dias, eu informei isso aqui para vocês, eu confesso que para mim é impressionante. A lesão que esse cara teve há tão pouco tempo e já tá batendo na bola dessa maneira, é realmente um negócio impressionante. Não chega a surpreender, apesar de que internamente eu posso dizer para vocês que impressiona assim. Não que ele está se recuperando mais rápido do que o esperado, mas a forma como ele está se recuperando, a evolução diária do caso do Alexandre. Então isso é muito animador, é muito bom vê-lo assim, e eu acho que logo depois da data FIFA, isso vai ser um período importante para que tanto ele quanto o Marcelo estejam novamente já plenamente recuperados, 100%, e aí o Fluminense vai ter força máxima para voltar, quem sabe, a recuperar aquele futebol que a gente tanto quer ver. E pode ser justamente na partida contra o Sporting Cristal, que pode confirmar a vaga nas oitavas de final de Libertadores. Pode ser esse o jogo que vai marcar o retorno do Alexander e talvez, quem sabe, do Marcelo já no final do mês. E finalmente a gente ter, de uma vez por todas, esse problema resolvido, né, desse lado esquerdo. Porque tem uma boa informação também sobre o Keno, que deve ser relacionado para o jogo do próximo domingo contra o Goiás. É outro que já está treinando bem, já está recuperado e provavelmente vai voltar a ser opção. Não dá para dizer ainda se vai ser titular ou não. A gente vai buscar informações sobre esse time do Fluminense que deve enfrentar o Goiás, mas o Keno também se recuperou muito bem, treinou normalmente e voltará a ser opção, né? Ainda bem que esse
esse período tá passando, não passou rápido, demorou, né? O Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, mas antes tarde do que nunca, né? Deixe seu like aí, seu comentário, se inscreva no canal do Lessa aqui, por favor, não se esqueça, muito importante, conto sempre muito com vocês, tamo junto, galera.